Bem, pessoal, então a partir de agora nós vamos examinar os critérios que são utilizados pela doutrina e pela jurisprudência em geral para a solução desses conflitos gerados pelo uso anormal da propriedade. Bom, primeiro, em se tratando da prática de ato ilegal, a solução é simples. Se o ato é ilegal, caberá àquele proprietário que o pratica cessar essa prática ilegítima. Não há espaço para soluções negociadas nesse tipo de conflito gerado pela prática de um ato ilegal pelo proprietário ou possuidor do prédio vizinho. Só resta à vítima exigir a cessação da prática ilegal e, havendo danos, também o ressarcimento desses danos daquele que pratica o ilícito civil. No caso de atos abusivos, né, aqui reside a principal zona de tensão nesse tema dos direitos de vizinhança, em especial do uso anormal da propriedade, né? Muitas vezes a lei não é clara quanto aos limites em relação aos quais o proprietário ou possuidor está sujeito durante o exercício do uso da propriedade. Por exemplo, todos aqui já devem ter tido esse problema ou ouvido alguém comentar esse problema. Ruído excessivo. Eu tenho um vizinho que costuma escutar música num volume considerável, inclusive durante o período da noite, às vezes avançando para a madrugada. Não há dúvidas de que qualquer pessoa tem o direito de, na sua propriedade, no seu imóvel, escutar música, né? Também não se discute que a pessoa, ao escutar música, não pode incomodar, prejudicar o sossego dos vizinhos. Mas quando é que a atividade de ouvir música, que é perfeitamente normal, se torna intolerável, ultrapassa os limites da normalidade, permitindo à vítima a adoção de alguma medida para a sua cessação, ou no mínimo para a sua redução, né? Aqui é que vão entrar essas soluções propostas pela doutrina e pela jurisprudência para compor os conflitos de vizinhança, né? A primeira pergunta que o juiz deve se fazer diante de um caso concreto desse tipo é a seguinte: o dano ou incômodo alegado nas circunstâncias em que ocorre foge dos limites do tolerável?
O juiz se colocando na situação concreta. A partir da narrativa de quem se alega vítima. Chega à conclusão de que a atitude, o uso pelo vizinho da propriedade foge aos limites do tolerável. Aqui nós temos que fazer uma observação importante, né? O juiz deve lembrar sempre a si próprio e às pessoas que, aos jurisdicionados que o provocam, que a vida em sociedade ela impõe às pessoas a obrigação de suportar certos incômodos, né? Eu posso, por exemplo, odiar pagode, posso odiar música clássica, mas se eu tenho um vizinho que adora pagode ou música clássica, ele tem direito de ouvir pagode e música clássica na sua casa. Se ele o fizer dentro de um horário aceitável, durante a manhã, durante a tarde, e num nível de audição, de barulho aceitável, o fato de eu não gostar do estilo musical que ele escuta não me dá direito de exigir que ele cesse essa atividade ou mesmo diminua o número de horas escutando pagode ou música clássica por dia, né? Faz parte da vida em sociedade conviver com pessoas diferentes, com gostos diferentes, que gostos esses que muitas vezes podem gerar alguma espécie de incômodo. Imagine ficar o dia inteiro lá escutando uma seleção de pagode dos anos 90, sendo que eu odeio pagode. Ou o dia inteiro escutando bar, né, se eu odeio música clássica. Mas se ele escuta no imóvel dele, numa altura razoável, eu não tenho como me opor a isso. Eu tenho que suportar, né? Um outro critério que deve ser utilizado para a identificação daquilo que foge ou não à normalidade é o exame da zona onde ocorre o conflito. Quais são os usos e os costumes locais na área em que se instala o conflito de vizinhança gerado por um suposto uso anormal da propriedade. Vou dar um exemplo a vocês. Eu moro no Gonzaga. O Gonzaga é um bairro de ocupação mista. Você tem residências e comércio. Tradicionalmente, o Gonzaga é um bairro que tem vida noturna. Então, eu como morador do Gonzaga, eu tenho a obrigação de ter um padrão de tolerância maior do que aquele indivíduo que mora, por exemplo, num bairro estritamente residencial. Vamos citar aqui, por exemplo, o bairro do Campo Grande, né? Então, se eu estou numa zona em que os usos e costumes locais indicam que ela é mais movimentada, mais barulhenta, eu devo suportar um pouco mais, por exemplo, as questões que envolvem ruído, né? Morar no Gonzaga traz alguns bônus de você estar mais perto de tudo, você ter à sua disposição no bairro uma gama de lojas dos mais variados tipos, restaurantes, bares, e ao mesmo tempo o incômodo de ter que
suportar um pouco mais de barulho, né, durante a noite, durante o final de semana. Então, o critério de normalidade e anormalidade no Gonzaga em relação, por exemplo, a ruído é diferente do critério do bairro do Campo Grande, né, em que é um bairro estritamente residencial. Uma outra coisa importante, chamada teoria da pré-ocupação, ou, como alguns preferem, anterioridade da posse. Segundo essa teoria da pré-ocupação, que serve de critério para a identificação da normalidade ou anormalidade de determinado uso de imóvel, aquele que primeiro se instala em determinado local acaba de alguma forma estabelecendo a sua destinação, né? Então, por exemplo, e aqui eu vou citar duas situações clássicas. O sujeito que mora nas proximidades do aeroporto de Congonhas, na capital, ali no bairro de Moema, Brooklyn, zona sul da capital, região ali, Jabaquara, evidentemente deve ter uma tolerância maior com ruído do que o sujeito que mora lá, sei lá, em Parelheiros, quase zona rural, encostado lá na represa. Isso porque, especialmente nessa área de Moema, Jabaquara, ali chegou antes o aeroporto do que as pessoas. Quem chegou primeiro? O aeroporto, que causa congestionamento, trânsito, ruído, ou as pessoas, os edifícios e casas residenciais? Evidentemente que chegou ali primeiro o aeroporto. O aeroporto é da década de 30, né? Quando o aeroporto foi inaugurado, não havia construções ao redor. A cidade foi avançando e tomando conta das imediações do aeroporto. E, obviamente, quem acaba adquirindo um imóvel que fica perto de um aeroporto tem que ter, digamos assim, um grau de tolerância em relação a ruídos muito maior do que aquele que mora numa localidade longe de um aeroporto, próximo à zona rural. Então, essa teoria da pré-ocupação também deve ser utilizada como um critério interessante para a solução desse tipo de conflito, né? Quem chegou primeiro na zona onde você está? Aqui em Santos, o comércio, no Gonzaga, o comércio ou os grandes edifícios residenciais? Aqui em Santos, lá na ponta da praia, quem chegou primeiro, o porto ou as inúmeras torres que existem ali nas proximidades do Canal 7? Será que aqueles moradores, quem decidiu residir numa daquelas torres do Canal 7, pode se queixar, por exemplo, do aroma, às vezes não muito agradável, que aparece na época da safra de soja e de trigo? Será que aquele que decidiu residir numa daquelas torres no canal do Porto de Santos, que dão de frente ao canal do Porto de Santos, podem se queixar do barulho gerado pelas buzinas, entre aspas, de navios, embarcações?
Quem comprou um imóvel, um apartamento, um daqueles prédios que foram construídos bem ali próximos à balsa, pode se queixar do barulho das embarcações ali, das balsas que atracam a cada, sei lá, 2, 3 minutos e provocam barulho, provocam trânsito no local? Evidentemente que não. A balsa já estava ali. O canal do porto já estava ali antes da construção daqueles prédios. Os prédios foram construídos depois dos armazéns onde se depositam os grãos. Enfim, deve-se atentar para tudo isso, né? Então, resumidamente, o juiz se pergunta: o dano ou incômodo causado nas circunstâncias foge ao limite do tolerável? Onde que está ocorrendo o conflito? Qual a característica da zona, da localidade? Quais são os costumes, os hábitos locais? Num conflito, qual dos litigantes, qual dos contendores chegou primeiro no local? Será que esse que chegou primeiro não acabou por definir a própria destinação desse local? Tudo isso deve ser sopesado na identificação de um eventual comportamento abusivo, né? E lembrem, as interferências ou atos prejudiciais que poderão vir configurar uso anormal da propriedade devem atentar contra segurança, sossego e saúde daqueles que habitam o imóvel vizinho. Notem que a lei não fala de decoro, né? Então, por exemplo, se uma moça resolve se prostituir e receber os seus clientes na sua própria residência, por mais que isso gere uma situação desconfortável para os vizinhos, que muitas vezes acabam percebendo um movimento estranho no local, se a situação não coloca em risco a segurança, o sossego e a saúde, não há como se fazer exigir a adequação da atividade à normalidade, porque o decoro não está entre os bens jurídicos protegidos aí pelo artigo 1277 caput do Código Civil. Aliás, se vocês forem no parágrafo único do 1277, verão que esses critérios todos que eu citei há pouco, eles estão aí colocados. Vejamos o que diz o legislador. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança. Tá bom? Bem, então agora nós identificamos os critérios que devem ser adotados na solução dos conflitos. E a solução, qual deve ser? Aqui eu faço um resumo. Se o incômodo for normal, tolerável, não deve ser reprimido. Por exemplo, eu tenho um estabelecimento comercial, uma quitanda, que se instalou ao lado da minha casa. Todos os dias pela manhã chegam 2 ou 3 caminhões com hortaliças, verduras, vegetais destinados ao abastecimento da quitanda. Eles chegam ali por volta de 8h30, 9 horas da manhã, descarregam as caixas. Quitanda é muito simples, é um empório, vamos supor.
descarregam as caixas e vão embora. É uma situação às vezes desconfortável? Sim. Às vezes você percebe os trabalhadores, né, que ajudam a descarregar o caminhão falando alto, muitas vezes trocam assim gentilezas entre si, um brinca com o outro xingando, falam muito palavrão, mas aquilo dura 15 minutos, é feito num horário comercial, enfim, é algo que deve se tolerar porque se vive em sociedade. Então, nesse caso, não há o que se fazer, o incômodo é normal, tolerável, não deve ser reprimido. Agora, se o juiz, a partir da consideração daqueles critérios que eu mencionei há pouco, entender que o incômodo é intolerável, que existe abuso da parte do vizinho, deverá o juiz primeiro, como eu já disse no início da aula, determinar a sua redução a proporções normais. Por exemplo, exigindo limitação do horário, determinando a limitação do horário de funcionamento, exigindo isolamento acústico, barreiras de proteção. No mesmo exemplo do mercado, do empório, chegam os caminhões ali para descarregar, só que eles chegam em horários impróprios. 6 horas da manhã está chegando o caminhão, fazendo barulho. Durante a madrugada chega caminhão para descarregar mercadoria. Em algumas situações, os caminhões, não encontrando vagas na rua, acabam estacionando ou parando na frente da garagem do vizinho. Aqui o incômodo deixa de ser normal, deixa de ser tolerável. Então, nesse caso, aquele vizinho prejudicado no seu sossego, né, tem o direito de exigir do juiz que adote medidas que sejam efetivas para reduzir o incômodo a proporções normais. Então, o juiz pode solicitar ao juiz que determine que apenas a partir de determinado horário os caminhões façam as entregas, que durante as entregas seja proibido que os caminhões estacionem na frente do portão da residência. Enfim, todas as medidas que visem limitar o funcionamento. Já julguei um caso uma vez de uma pessoa que residia ao lado de uma igreja, né? E durante os cultos havia muitos cantos, o pessoal louvava muito alto, e aquilo, segundo a pessoa, gerava um incômodo grande, né? Porque os cultos às vezes se estendiam até 10h30 da noite, né? E a pessoa queria descansar um pouco mais cedo e não conseguia, em função, né, do volume da cantoria, de música, enfim. Nesse caso, evidentemente, que não dá para determinar que se fecha a igreja, né? A atividade é legal, constitucional, liberdade de culto, enfim. Mas estava havendo um abuso, né, do direito de cultuar. Então, nesse caso, houve determinação de que a igreja providenciasse isolamento acústico, né, a fim de que o som não extravasasse, não causasse incômodo para os vizinhos. Agora, se não for possível reduzir o incômodo a níveis suportáveis por meio de medidas adequadas, ou determinadas essas medidas ainda assim haver descumprimento por parte de quem executa a atividade, aí só restará ao juiz determinar a sua cessação, né? Então, por exemplo, no caso do mercado lá do empório,
que recebe os fornecedores de mercadorias em horários impróprios, com esses fornecedores estacionando na frente do portão do cidadão. O cidadão vai lá e propõe uma ação, pede ao juiz que reduza aquele incômodo aos limites da normalidade, fixe um horário, proíbe estacionamento no portão. Ainda assim, nada disso funciona, o mercado não fiscaliza e os incômodos persistem. Nesse caso, o juiz poderia determinar o fechamento, havendo comprovação de que as medidas foram inócuas, né, de que não é possível reduzir o incômodo a níveis suportáveis. Aí o juiz vai mandar fechar o estabelecimento. Agora, se o ato for de natureza lesiva, né, se a causadora do incômodo for indústria ou atividade de interesse social que esteja agindo dentro da legalidade e respeitando todas as normas que limitam o exercício da atividade, nós vimos não será possível determinar a cessação dessa atividade. Eventualmente, se for possível, pode-se determinar a redução para níveis toleráveis, mas se a empresa já respeita, se a indústria já respeita todo o regulamento que rege o serviço dela, se limita, cumpre todas as normas limitadoras, não haverá como se determinar qualquer redução. Então só restará ao prejudicado, nos termos do artigo 1278, requerer indenização contra o autor do ato lesivo. Ok? Todas essas medidas de redução, cessação de atividade, elas devem ser postuladas através de ações combinatórias ou ações de obrigação de fazer e não fazer, né? O que o prejudicado exigirá é a adoção de medidas positivas ou negativas por parte daquele que está prejudicando o vizinho. Então ele poderá exigir, né, que o vizinho se abstenha de certa prática, como por exemplo ouvir som alto de madrugada. Ele poderá exigir que o vizinho adote certa conduta, tome determinada providência a fim de diminuir os níveis do incômodo, por exemplo, instalando isolamento acústico no local. São todas ações de obrigação de fazer e não fazer, tá? E nesses casos, evidentemente, o autor da ação poderá exigir ao juiz, desde que demonstre os requisitos legais, o deferimento de uma tutela de urgência, né, de natureza cautelar ou antecipada, visando a imediata cessação do incômodo ou redução para os níveis toleráveis, inclusive com a possibilidade de fixação de multa em desfavor do proprietário. Ok? Então, com isso nós terminamos essa parte. Terminamos não, falta falar um pouquinho, alguma coisinha sobre a ação de dano infecto, mas que é uma ação específica que a gente trata logo depois da prova, quando voltarmos. Falaremos sobre essa ação de dano infecto, que ainda está na seção que cuida do uso anormal da propriedade, e na sequência já começamos a examinar as regras de vizinhança uma a uma. Ok? Um abraço a todos aí, fiquem bem.